O curto e caótico papado de Bento XVI. O 265º Papa fez história. O primeiro Papa alemão em 1000 anos, a primeira renúncia em 6 séculos e muitíssimas crises que quase destruíram a Igreja milenar. Sem dúvida, as maiores foram os escândalos de abuso sexual por religiosos e o gigantesco esquema de desvio de verba do Banco do Vaticano. Habemus Papam. Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Assim, em 19 de abril de 2005, o cardeal Joseph Ratzinger saiu à sacada da Basílica de São Pedro, em Roma, anunciando que seus pares elegeram o alemão de 78 anos para suceder o popular João Paulo II como chefe da Igreja Católica após o conclave de 2 dias na Capela Sistina. Um papa alemão era simbólico. Só 60 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e 600 anos depois do teólogo germânico Martim Lutero catalisar a divisão da cristandade ocidental com a Reforma Protestante, Ratzinger ascendia ao poder com um pontificado que seria ofuscado por escândalos e crises. Ele era visto pelos cardeais como uma escolha segura para garantir a continuidade após o longo papado de seu popular antecessor. Bento XVI era um teólogo escolástico conservador que logo na largada enfrentou sua primeira crise. Durante um discurso na Universidade Alemã, em 2006, o recém-chegado Papa falava sobre a importância de dissociar a violência da Igreja. Quando evocou o imperador bizantino Manuel II, que teria dito a um persa no século XIV: "Mostre-me também o que trouxe de novo Maomé, e encontrarás apenas coisas más e desumanas, tais como a sua norma de propagar, através da espada, a fé que pregava." A frase causou forte rechaço da comunidade islâmica, que apontou o caráter discriminatório de classificar outra religião como desumana. Tudo foi amplificado pelo contexto dos ainda recentes ataques terroristas do 11 de setembro e outros na Europa. O cisma foi tão grande que durante todo o seu papado ele não conseguiu restabelecer relações com autoridades muçulmanas. Bento XVI também desagradou aos judeus ao fazer concessões a sacerdotes ultraconservadores que eram favoráveis a restituir costumes medievais à igreja. Um desses conservadores, o inglês Richard Wilson, era antissemita. Isso provocou uma crise com a comunidade judaica e o Estado de Israel. Além disso, bispos de todo o mundo se indignaram com o Papa, que foi obrigado a escrever uma carta de esclarecimento e a afastar o inglês. Em seus 8 anos de papado, sem dúvida, a crise mais relevante foi a dos escândalos de violação sexual por parte de religiosos. Uma onda de casos de abusos morais, de poder, sexuais e pedofilia perpetrados por membros do clero desde o século XX abalaram a imagem da instituição. Hoje, vítimas dos abusos foram ao Vaticano cobrar da Santa Sé a abertura dos documentos e acusaram a Igreja, inclusive o Papa, de proteger mais a privacidade e a reputação de um padre do que as crianças inocentes. Figuras notórias da Santa Sé estiveram no centro das revelações.
Foi descoberto, por exemplo, que o padre Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, tinha amantes, usava drogas e, segundo as investigações, teria abusado de mais de 100 de mulheres e homens ao longo da vida. Nesse caso, Bento XVI expulsou Maciel das atividades clericais, mas logo ele faleceu sem uma punição formal. O pontífice, por conta da crise, deu passos importantes no combate aos abusos. Ele endureceu a punição aos criminosos, estabeleceu protocolos mundiais de investigação, foi o primeiro papa a pedir perdão publicamente pelo problema sistêmico e até o fim do seu mandato afastou 400 sacerdotes abusadores. Porém, só foi no pontificado do Papa Francisco que a crise foi totalmente estancada, com a punição rigorosa aos envolvidos. Desde o momento prévio à sua ascensão, o pontífice já cultivara a antipatia de membros do clero, especialmente de adeptos da teologia da libertação. Os clérigos desta vertente advogam pela atuação da igreja focada nos mais pobres, excluídos e em movimentos sociais em prol da visão de que ajudar os mais necessitados é um modo de efetivar a encarnação de Cristo. Quando Bento XVI era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, designado pelo Papa João Paulo II, ele entrou em choque com integrantes dessa ala da igreja por considerar os próximos demais à esquerda. Isso deixou marcado com mau gosto desses teólogos, especialmente na América Latina, onde a vertente nasceu e é mais forte. Inclusive, ele foi responsável por condenar o livro Igreja, Carisma e Poder, do teólogo brasileiro Leonardo Boff, que foi punido pelo Vaticano. Pouco antes de renunciar, o alemão enfrentou seu último cataclismo. Scandal rocking the Vatican. Pope Benedict's butler is under arrest, accused of stealing and leaking top secret arrest. Em 2012, uma série de documentos confidenciais do Vaticano foram vazados. O caso revelou lutas de poder entre cardeais e corrupção na Cúria Romana. Foram expostos desvios e fraudes no chamado Banco do Vaticano, cujo nome oficial é Instituto para as Obras de Religião, IOR, além de práticas tidas como imorais. A crise foi dissolvida durante o pontificado do seu sucessor. Francisco reestruturou o banco e a área de finanças do Vaticano para aumentar a fiscalização, além de investigar e punir os envolvidos. Com o falecimento de Joseph Ratzinger, a Santa Sé encerra a era de 2 papas, mas não a de turbulências, porque desde o falecimento dele, setores conservadores da Cúria passaram a investir contra o papado reformista de Francisco. E curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Esse foi o complicado pontificado de Bento XVI, e esse é o Boletim 24 Horas.